Aleluia. Glória a Jesus. Bom dia, igreja amada. A graça e paz. Amém, irmãos? Quantos estão felizes? Quantos estão aquecidos nessa manhã? Fala a pessoa do teu lado, ainda que esteja frio lá fora, o fogo do Senhor está sobre você. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, quando estava conosco aqui no nosso, eu falar nosso último domingo, na verdade nosso último culto não foi domingo, foi no sábado, nosso culto de inauguração. Quando estavam conosco aqui? Foi um tempo de poder, de graça, tempo de avivamento. Irmãos, nós cremos que é um novo tempo de Deus, um tempo que Deus vai despertar essa igreja, despertar essa cidade, sacudir a sua célula, amém? Será que você pode dizer glória a Deus por isso? Irmãos, fala a pessoa que está ao seu lado, o chão não é o seu lugar. Aleluia. Queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 24, a partir do verso 16. Provérbios 24, 16. O Senhor diz que ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Irmãos, há uma palavra do Senhor para essa igreja. Há uma palavra do Senhor para este tempo. O Senhor, Ele quer despertar, o Senhor, Ele quer liberar algo profético sobre essa igreja, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Amém, irmãos? O Senhor, Ele quer nos levantar nesses dias. O Senhor quer te levantar como homem, como sacerdote, como sacerdotisa, como profeta, como ungido. Há algo do Senhor. Todas as vezes que nos reunimos, irmãos, não estamos aqui cumprindo nenhum schedule, não estamos aqui cumprindo nenhum cronograma. Nós estamos aqui na presença do Senhor. Hoje é nosso culto de Santa Ceia. É o culto que nós participamos da mesa do Senhor. É o dia que nós trazemos à memória, não a um Jesus que ficou crucificado numa cruz, mas sim aquele que ao 3º dia ressuscitou. E por isso nós estamos aqui nessa manhã. Nós estamos aqui nessa manhã para nos erguermos, para nos levantarmos com autoridade, com poder. Você sabe por que o Senhor, Ele sempre nos ergue? Por que o Senhor, Ele sempre nos levanta? Quantos têm convicção disso ou têm conhecimento? Levanta a sua mão. Qual objetivo será que o Senhor, Ele te levanta? Qual o propósito do Senhor me erguer? Irmãos, Deus não trabalha com coincidências. Deus, Ele trabalha com propósito. Deus, Ele trabalha com destinos. Há um propósito do Senhor, há um destino de Deus a ser liberado sobre a sua vida nessa manhã. Creia isso em nome do Senhor Jesus. Nós ministramos um pouco disso a respeito no domingo passado, no sábado passado, que o chão não é o meu lugar, o chão não é o seu lugar. E se há alguém entre nós que esteja abatido nesses dias, pastor, eu acho que eu não estou abatido não, mas talvez você está paralisado. Pastor, eu não perdi não, mas eu também não ganhei, eu estou empatado. Irmão, quem não avança já está perdendo, porque o Senhor te projetou para avançar, para romper, para crescer. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Marcos 10, 46. Então, chegaram a Jericó e, saindo ele de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo,
filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Quem que estava sentado à beira do caminho? Quem, irmãos? Quem? Um cego. Qual era o nome desse cego? Bartimeu. Você sabia que no aramaico, Bar significa filho de, e Timeu? Timeu significa filho da honra. Então, no grego, Timeu significa filho da honra. Agora, como que alguém chamado filho da honra, ele estava assentado à beira do caminho? Não apenas sentado, mas ainda, além de estar sentado, era mendigo. Além ainda de ser pedinte, ele ainda era cego. E como que nós conseguimos então contextualizar com a sua origem? Como que o filho da honra é cego, mendigo, não tem condições e está paralisado na sua vida? Qual era o nome dele, irmãos? Filho da honra. Como que ele vivia? Cego, paralisado, estagnado. Como que a sociedade o conhecia? Pela condição. Olha lá, coitado, é um cego. Está parado à beira do caminho. E naquele tempo, irmãos, alguém com qualquer enfermidade era alguém amaldiçoado. Então Deus amaldiçoou? Não. O que é maldição, irmãos? Ausência de bênção. Ele não tinha as bênçãos sobre a sua vida. Mas a questão que, continuando o texto, nós vamos ver então que Jesus o chama. Mas Jesus não o chama, olha, chama esse cego aí, chama esse mendigo aí. Jesus o chama por um destino. Olha o verso 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Irmãos, o que este homem ele era? O que ele era? Cego. Ele não tinha visão. Ele era cego, porém ele não era surdo. A Bíblia não diz então que Bartimeu ele viu a Jesus. E quando ele viu, então ele começou a clamar. A Bíblia diz que ele ouviu. Quando ele ouviu que era Jesus, então aí sim ele começou a clamar. Irmãos, mas qual que é a questão no verso 47? O verso 47 inicia: e ouvindo que era Jesus. Eu lhe pergunto, o que fez o cego Bartimeu clamar a Jesus? O que foi, irmãos? O que foi, irmãos? Foi o ouvir? Sim ou não? Sim ou não? Não! O que fez esse cego clamar? Foi a fé. Ele não precisou ver. Quantos de nós, muitas das vezes, só clamamos quando achamos que o Senhor, Ele quer abençoar? Quantos de nós gritamos, clamamos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Porque olha que a palavra de Deus diz em Romanos 10:17, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O que fez aquele cego clamar Jesus, filho de Davi, não foi apenas a audição. Sabe por quê, irmãos? Quantos de nós, seja sincero, levanta a sua mão, quem um dia, alguém de vocês já ouviu ou recebeu uma promessa de Deus? Levanta a sua mão para a sua vida. Levanta a sua mão, não tenha vergonha. Quantos já ouviram? Agora eu lhe pergunto,
Quantos já estão vivenciando essa promessa? Porque, irmãos, ouvir, todos nós podemos ouvir. Fazer barulho, todos nós podemos fazer. O clamar a Jesus, o que fez esse cego clamar, não foi apenas uma audição muito boa e apurada, mas ele não ouviu sobre Jesus, ele teve fé e creu quem era Jesus, o que Jesus poderia fazer. Irmãos, só clama quem tem fé, só grita quem tem fé, só busca quem tem fé. O que Jesus, quando foi ao encontro daquele homem, Jesus não estava procurando por barulho, Jesus não estava procurando por alguma necessidade, porque a palavra de Deus diz que quando ele começou a gritar, verso 48, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas as vezes nós estamos em meio a um clamor, buscando a Deus, orando por algo, necessitando algo na presença de Deus, e aí algumas vozes se levantam, algumas circunstâncias se levantam, alguns acontecimentos começam a surgir. O que isso significa? Para calar o seu clamor, para calar a sua voz. E muitos, infelizmente, em meio a um clamor, se calam. Muitos, em meio a um desespero, se fecham. Aquele homem, a palavra de Deus diz que quanto mais tentavam o calar, mais alto ele gritava, mais alto ele clamava. Sabe, irmãos, eu não sei você nesses dias, uma coisa eu tenho certeza absoluta, que todos vocês têm lutas assim como eu tenho. Agora, tem alguém aqui que não tem, irmãos? Vem orar por mim, caso tenha alguém. Mas é necessário que um clamor seja levantado. A Bíblia diz no verso 49, parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Irmãos, quem que chamou a Jesus? A fé daquele homem. Porque o que atrai, irmãos, a presença de Deus, o que atrai a atenção de Jesus, não é barulho. Quantas pessoas estão nesses dias fazendo barulho, tentando chamar a atenção de Deus, reivindicando coisas, muitos frustrados com Deus, muitos frustrados com líderes, com cônjuges, com experiências passadas. Eu não vou, eu não faço, eu não concordo, porque se Deus quiser, Ele sabe as minhas necessidades, tentando fazer barulho, e barulho não atrai presença de Deus. O que atrai a presença de Deus é fé. O que atrai a presença de Deus é um coração alinhado. Sabe, irmãos, não pense que é barulho que vai chamar a atenção. Quem quer chamar a atenção com barulho é criança. Uma criança, você fala não, deita no chão, esperneia, faz um monte de coisa, eu não concordo, eu não quero. Isso é coisa para criança. Mas homens e mulheres de Deus, eles atraem ao Senhor, eles atraem pessoas ao seu redor, é pela presença. Irmãos, a presença de Deus é o que nós mais temos de importante. Fala a pessoa ao seu lado, não confunda barulho com fé. São coisas totalmente distintas. Irmãos, não se preocupe com o externo.
Não se preocupe, porque as aparências elas enganam. As circunstâncias elas aparecem. E isso é um teste. É um teste de Deus para a sua vida, para o seu ministério, para a sua casa, para a sua família. Não existe aquele ditado, aonde tem fumaça, tem o quê? Fogo. Mas para a palavra de Deus não funciona, onde tem barulho tem presença, não. Nós temos como, por exemplo, Elias. A palavra de Deus diz que uma mulher endemoniada, ela profetizou e ela condenou ele. Olha, o negócio é o seguinte, eu vou te mandar matar, cabra safado. Como que você mata 600 profetas? Acha que isso vai ficar impune? Então Elias, ele corre para uma caverna. Primeiro ele vai para debaixo de uma árvore e fala, Senhor, tem misericórdia na minha vida, me toma. Pede a morte para Deus. Um cara que acabou de sair de uma batalha, acabou de destruir 600 profetas. E agora uma mulher endemoniada ameaça e ele fica com medo e pede a morte. Então o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor, próprio Deus, o alimentava, mandava corvos, mandava o pão, o alimento. E depois, quando ele estava debaixo da árvore, o que o Senhor falou para Elias? Levanta e ande. Mas para onde era para Elias andar? Para o destino, para o propósito que Deus havia para ele. E para onde é que Elias vai? Para dentro de uma caverna. E novamente ali, quem sou eu? Coitadinho de mim, Senhor, tem misericórdia. Então ali dentro da caverna, o Senhor ele começa a falar com Elias. Irmãos, muitas das vezes você pode estar em uma caverna em alguma área da sua vida. Talvez o Senhor ele já te tirou debaixo da árvore. Não, pastor, Deus já me ergueu. Mas Deus não ergue pessoas apenas por erguer. Deus ergue para um destino. Toda vez que Deus te levanta, tem um destino te aguardando, tem um destino te esperando. O Senhor ele não trabalha com coincidências. Ele é cristociência, Cristo conhecimento. Creia nisso. Ele sabe de todas as coisas. E então Elias saiu da caverna. E então veio um trovão. E Deus falou através do trovão. E veio o vento. E veio o silêncio. E veio a brisa. Sabe, irmãos, tem pessoas que infelizmente, muitas estão cegas. E muitas surdas. Eu não falo isso fisicamente. Eu falo isso espiritualmente. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, sobre todas as cartas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pergunta a pessoa que está do seu lado aí, tem ouvido aí? Pastor, eu ouço. A questão é, o que você tem ouvido nesses dias? Porque aquilo que você ouve é exatamente aquilo que vai determinar o teu futuro. A Bíblia diz, irmãos, no verso 50, lançando de si a capa. O que ele fez, irmãos? Verso 50, ele levantou, deu um salto e foi ter com Jesus. Irmãos, quando Jesus diz aos discípulos, vá, chama este cego, a Bíblia diz que ele lançou a capa, levantou de um salto e foi rapidamente ter com Jesus. O que acontece? Depois que ele levantou, a primeira coisa que ele fez, ele saltou. E ele já foi em destino ao Senhor. Quando o Senhor te levantar, está te levantando nesses dias, tem irmãos que Deus ele quer levantar, aí você fica, ai, mas será mesmo, pastor? Será que é de Deus mesmo? Ai, eu não sei. Imagina esse cego.
Alguns dos discípulos falando: ô Bartimeu, não vai acreditar, ele está te chamando. Mas sério mesmo, João? Ô Pedro, será que é verdade? Será que não é outro Bartimeu? Não, será que sou eu? Porque eu sou cego, acho que eu nem mereço, eu estou debaixo de maldição, mas... ai, não sei. Será que ele vai me curar? Ai, se ele perguntar os pecados dos meus antepassados, meus pais, minhas gerações... ai, meu Deus... não, acho que é melhor eu me trocar, eu acho que é melhor... Parece esquisito, não parece, irmãos? Sim ou não? Se ele tivesse esse comportamento. É esquisito ou não é? Sim ou não? Mas quantos de nós temos esse comportamento quando Deus te levanta? Ai, Senhor, envia outro. Acho que isso não era para mim, não. Acho que isso era coisa da minha cabeça, era da minha alma. Não, Deus não tem promessas para mim. Oh, pensamento bobo, olha, oh, coisa besta. Não. Irmãos, quando Deus te levantar, salte. Vai rápido. Se levanta. Vai em direção a Cristo. Porque lá Ele tem um destino para você. Lá Ele tem um caminho para te aguardar. Para de ficar se perguntando: mas será eu? Mas por que eu? Oh Deus, eis-me aqui, levanta ele ali, ó. E corre. Não, irmãos, algo de Deus para a sua vida. Só que o mais interessante é que Bartimeu, antes dele se levantar, o que ele fez, irmãos? Antes dele levantar, o que ele fez? Os irmãos estão com sono, frio ou cansado, irmãos? Ou é fome? O que o Bartimeu fez antes de se levantar? Tirou a capa. O que é a capa para você? Ah, pastor, é só estava frio no dia, ele só se cobriu. Você sabe o que simboliza a capa? A capa, toda a capa, para todo mendigo havia uma numeração. O que era essa numeração? As leis da época, eles precisavam de permissão para pedir esmolas. Não era simples: vou chegar nesse farol aqui, cada carro parar, vou pedir. Não, eles precisavam de uma autorização, senão poderiam ser presos. Então aquela capa, ela aponta para uma identidade. Aquela capa era muito mais do que um cobertor, uma roupa ou uma veste. Ela apontava para um estilo de vida. Então quando ele se cobria, aquela capa dava permissão e autoridade para pedir esmolas, para estar ali no caminho. E a palavra de Deus diz que quando o Senhor o chama, a primeira coisa, ele lança a capa e ele corre para Jesus. O que ele faz? Ele abre mão do estilo de vida. Ele já entendeu: o Senhor, ele tem algo para mim. Não serei mais cego, não serei mais mendigo, porque o meu nome, filho da honra, será restaurado. Mas por quê? Porque ele creu. Ele não ficou pensando: será que Deus quer restaurar meu casamento? Será que os meus filhos, quando crescer, será que eles vão se perder? Será? Não! Havia apenas uma convicção que o Senhor vai mudar o meu destino, que o Senhor vai mudar a minha história. O meu passado não me pertence mais. Irmãos, o que o mendigo tinha na época? O mais valioso era a permissão, era a capa. E a Bíblia diz que imediatamente ele lançou a capa. Então ele lançou fora o estilo de vida. Ele lançou fora o passado. Ele pulou. A Bíblia não diz que ele... deixa eu esticar aqui, deixa eu me espreguiçar. Ele pulou. E ele correu até Jesus. Sabe, irmãos, para de correr de Jesus e corre para Jesus nesses dias. Mesmo quando você acertar, mesmo também quando você errar. Muitos quantos erram quando pecam.
Ao invés de correr mais para Jesus, você corre de Jesus, porque você acha que Jesus quer te castigar. Só porque você cometeu esse pecado, agora você acha que você é menos santo. Quem determina a tua santidade é você ou é o Senhor? Porque a Bíblia diz que o amor dele encobre os meus pecados. Naquele tempo, irmãos, não era só Bartimeu que era amaldiçoado, mas era a sua geração. Naquele tempo, quando os necessitados, eles iam até os líderes religiosos da época, clamar por alguma necessidade, o que os fariseus, os líderes religiosos perguntavam? Escuta, filho, qual é o pecado dos teus pais? Porque a sua condição atual, você está debaixo de maldição. Há um mal hereditário sobre a sua vida. Mas hoje, no Novo Testamento, quando o Senhor Ele te chama, Ele não te chama pelo pecado, mas Ele te chama pelo nome e te aponta um destino. Ele te aponta um caminho. E Ele abriu mão imediatamente daquela capa. Ele abriu mão imediatamente daquele estilo de vida. E então, quando ele chega a Jesus, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, eu quero tornar a ver. Irmãos, imagina que eu tenho na minha mão aqui, Isaac, suponho que na minha mão está cheio de chocolate, e eu te chamasse aqui, falasse: Isaac, o que você ia querer agora? Nesse momento, o que você ia querer? Fala alto. O quê? Chocolate. Por quê? Hoje, o que ele pode contemplar e enxergar é isso. Mas quando Jesus chama, queijo também, os irmãos, queijo é de Deus, irmãos. Isso aí vai ter na Nova Jerusalém, certeza. Muito bom. Então, peixe não. Peixe já multiplicou e ficou aqui na terra, já foi. Então, quando o Senhor Ele chama aquele cego, parece uma loucura. Fala, mas como que Jesus chama um cara que é cego, é mendigo, e pergunta: que queres que eu lhe faça? É a mesma coisa que você chegar num restaurante cheio de fome e a pessoa: você vai querer comer? Oxe, já era para ter comido faz tempo. Mas você acha que Jesus perguntou isso por quê para Bartimeu? Você acha que Jesus estava procurando uma necessidade? Ou acha que Jesus chegou e falou: olha, Bartimeu, você tem direito a 3 pedidos? Jesus não é o gênio. Mas o que Jesus estava procurando? Não por necessidades, porque Jesus já sabia. O que ele estava procurando era por fé. Porque só pede quem tem fé. Só pede quem acredita que pode receber. E então, Bartimeu instantaneamente: Senhor, eu quero tornar a ver. Então essa pergunta o Senhor Ele te faz nessa manhã: César, o que você quer? Lourenço, o que você quer? Lucas, o que você espera nessa manhã? Mas Ele não espera você vir com uma bandeja cheia de necessidades. O que Ele espera encontrar é fé no seu coração. É acreditar, mesmo sem merecer. É acreditar, mesmo sem ter feito nada para poder receber. Isso se chama fé. O Senhor está batendo no seu coração hoje. O que Ele tem encontrado aí? Fé. E então no verso 52, então Jesus lhe disse: vai, a tua fé o que, irmãos? Te salvou.
E imediatamente tornou a ver, e em seguida seguia Jesus estrada afora. Então a primeira coisa que aconteceu com aquele cego, ele tornou a ver, e então depois ele seguiu a Jesus. Irmãos, o mais interessante que quando Jesus fala para ele, vai, a tua fé, Jesus poderia ter falado, olha, a tua fé fez com que você pudesse só enxergar novamente. Bartimeu, ele estava procurando por algo até terreno, por algo físico, por algo natural. Ele queria voltar a ver. Só que, meu irmão, quando você tem fé no seu coração, você clama pelo Senhor, o seu coração se alinha a Ele. A Bíblia diz que aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem sequer chegou ao coração do homem, é aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Nesse trecho aqui, irmãos, não sei se você teve essa percepção, essa revelação da parte de Deus, mas Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Bartimeu, ele não ganhou somente a visão, mas ele ganhou a salvação, ele ganhou a eternidade. Ele não ganhou somente o presente, ele não voltou somente a enxergar, não, além de enxergar, ele ganhou uma eternidade com o Pai. Muitas das vezes somos nós. Senhor, eu quero enxergar, eu quero tocar aquilo que é terreno, eu quero acessar aquilo que é natural. E você muitas vezes está até apegado às coisas, aquilo que é momentânea. Mas o Senhor, Ele tem muito mais para você, aquilo que você ainda não viu. Aquilo que você não ouviu, aquilo que você não sentiu, é o que Ele tem reservado. Irmãos, hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus para você como testemunho. Nunca me vi antes como um pastor, nunca senti como um pastor e nunca ouvi ninguém dizer quando eu era jovenzinho que eu seria um pastor. Mas o Senhor já tinha isso reservado para mim. Eu não sabia que eu iria casar com Elisângela, eu não saberia que eu teria 2 filhos maravilhosos, mas o Senhor já tinha reservado para mim. Mas qual é a questão, pastor? Quem tem fé, clama. E quem clama, encontra destino. Talvez muitos em nosso meio pararam de clamar e perderam o destino. Irmãos, além de ser cego, era mendigo. E a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho. À beira do caminho, irmãos, não é apenas estar em uma estrada, mas aponta para paralisia. Não aceita, parasita na sua vida. Não permite que a sua vida espiritual ela pare de fluir. Irmãos, nós precisamos ter diariamente, momentaneamente, experiências com Deus. Se eu lhe perguntasse, meu irmão, eu quero ouvir um testemunho seu. Me fala um testemunho que Deus fez na sua vida. Ah, pastor, eu tenho um muito bom. Foi lá em 1986. Eu vou falar, misericórdia. O que eu quero ouvir, pastor? Por mais simples que seja, por mais doido que seja, eu nem merecia estar vivo. Eu estou acordado, estou na presença de Deus, Ele me deu o fôlego da vida. Eu tenho a eternidade. Sabe quando aconteceu isso, pastor? Não foi em 1986, foi hoje de manhã. Um cristão, ele é categorizado cristão, irmãos, não é somente pelo acreditar, mas pelo vivenciar. Eu me recordo que foi no ano de 2014. Irmãos, nossa rede crescendo, a rede de discípulos no Brasil, eu e minha esposa cuidava de aproximadamente quase 350 pessoas, entre adultos e crianças.
cuidava de várias frentes da igreja, muitas coisas. Irmãos, eu estava caminhando por um processo automático. Eu tenho que orar a Deus porque eu represento um povo, eu tenho que clamar a Deus dentro da minha casa porque eu sou um sacerdote, eu tenho que fazer tal coisa porque eu sou um cristão, eu tenho que me adequar, mas espera lá, estou vivendo evangelho para os outros ou para mim? Irmãos, e nós entramos num jejum de 40 horas. E na reunião com os irmãos, nós fomos perguntando o alvo de cada um. Qual é o seu alvo para jejum? Aí cada irmão, meu alvo é chegar tanto, é crescer, é avançar, é ter promoção, é isso. Chegou na minha vez, qual é o seu alvo? Falei, eu preciso ter experiência com Deus. Meu alvo é que eu preciso ser apaixonado por Deus, não pelas coisas dele, não pela estrutura, não por aquilo que ele pode promover, mas é pela presença dele. E eu estou perdendo isso. Eu falei, meu irmão, eu rejeito, eu não aceito. Nesse jejum, pode parecer para você egoísta, mas não vou orar por ninguém. Eu não vou buscar por ninguém, eu vou buscar por mim. Eu vou orar por mim, porque eu preciso ser apaixonado por Deus. Quando você entende isso, irmãos, o evangelho que parece pesado, ele se torna leve. Aquilo que era lei se torna graça. Aquilo que era danoso se torna privilégio. Por quê? Irmãos, agora que as reformas acabaram, conseguimos voltar às nossas agendas. Não teve um sábado, desde que nós encerramos a reforma aqui, que eu não tenha sentado pelo menos com 2, 3, 4 irmãos para conversar. Ontem nós chegamos em casa, era quase 11 horas da noite, e ali eu sentei com a minha filha, eu e a minha esposa, discipulamos muitos irmãos. Falei, filha, vem cá, agora é tua vez, bora abrir o coração, bora conversar, bora ensinar, vamos aprender. E depois que compartilhamos, ela abriu o coração, eu e minha esposa instruímos, ministramos. Aí o Gabriel lá na escada, falei, filho, vai que agora é um ambiente para você. Falei, filho, agora vamos orar, vem cá, vamos orar. E oramos ali juntos. Mas isso é danoso para ele falar, ah não, mas já discipulei os irmãos lá na igreja, já deu trabalho, estou lá o dia inteiro, ah não quero saber disso não, pelo amor de Deus, quero chegar em casa, quero dormir. Não, e não foi penoso. E aí antes de dormir, falei com a minha esposa, olha o que Deus está fazendo na nossa casa, olha o que Deus está promovendo na nossa família. Irmãos, eu não falo isso por soberba, por orgulho, mas eu falo isso por privilégio da parte de Deus. Eu não merecia, mas Deus tem me agraciado. Mas o que é necessário ser achado em mim e em você? Fé. Só que a fé ela vem pelo ouvir. E não é ouvir qualquer coisa. Eu lhe pergunto, de quem que você é mais íntimo? De Deus ou do diabo? Que isso, pastor? Está amarrado esse negócio aí? Eu sou amigo de Deus, que coisa é essa? Eu lhe pergunto, quem que você mais ouve? Está lá no meio do seu casamento lá, as panelas voando. Tá Deus, para com isso, deixa de ser tonto, perdoa. Eu falei que é para você morrer pela tua esposa. E tá lá o diabo, grita com ela mesmo, tá achando que é o quê? Mostra quem é homem nessa casa. Quem que você mais ouve? Tá lá o Espírito Santo, fala algo no seu coração, vou te levantar, vou te colocar sobre profeta, sobre as nações. Aí tá lá o diabo, você é um derrotado, não vai dar nada, tá vendo? Ó, tá a crise aí no Canadá, tá a crise aí no mundo, isso não é para você não. Quem que você mais ouve? Você ouve mais a Deus ou ao diabo? É isso que determina, porque a sua fé, ela vai ser pelo ouvir, mas não é ouvir qualquer baboseira, não é ouvir qualquer asneira, é ouvir a palavra. A palavra, quando eu ouço a palavra, eu estou ouvindo a Deus, porque Deus e a palavra são um. Então, irmãos, nessa manhã,
Hoje o Senhor, Ele não tem para mim, para você, não é apenas uma cura visual, não é uma cura física, Ele tem muito mais que uma cura, Ele tem destino, Ele tem salvação, é um Deus de oportunidade. Talvez você veio nessa manhã buscando por algo, muitas das vezes, irmãos, pastor, eu quero construir uma família. Você está pensando na família, ele está pensando em gerações. Pastor, eu quero ter um bom emprego, eu quero ter um bom salário, eu quero ter uma função. Ele não está preocupado com função. Ele está preocupado com posicionamento. O nosso Deus, a Bíblia diz lá em Provérbios que os pensamentos deles são mais elevados. Os pensamentos deles serão sempre mais altos. Mas nessa manhã, Ele tem muito mais que cura para você. Ele tem destino. Ele tem propósito. Pare de se perder em meio às circunstâncias. Quantos recordam da passagem? Estava passando os discípulos, então Pedro, no meio do caminho, um paralítico falou: olha, me dê uma esmola. O que Pedro falou? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E aí o paralítico levantou. Ele só não falou: olha, levanta e senta de novo para testar. Levanta e anda. Percorra o caminho que tem para você. Sabe, creia nisso, irmãos, algo da parte de Deus. Quando está lá Moisés, sendo perseguido pelo maior e mais potente exército da terra, por Faraó, e está ele, o povo de Israel, chega diante do mar, o mar fechado, não tinham travessias, e então ele olha para trás e fala: meu Deus, o que eu faço? Eles vão nos alcançar. E o que Deus fala? Apenas marche, bata o cajado, toque a água. Deus não falou para eles: faz o seguinte, dá a volta, espera aí, daqui a pouco o mar vai baixar, aí vai ficar na canelinha, aí vocês atravessam. Não, marchem. Mas Senhor, o mar está fechado. Já te falei, Moisés, toque o mar com o cajado. Jesus diz para Bartimeu: a tua fé te salvou. Quando os discípulos foram chamar Bartimeu: levanta-te, o Senhor quer ter contigo. Imediatamente ele levantou. Então, irmãos, compreenda algo: o levantar é a resposta de Deus para quem não quer ficar à beira do caminho. Para quem não quer ficar paralisado, estagnado, levante, marche, ande, percorra, porque é uma caminhada de Deus para você. Pastor, mas me converti faz pouco tempo. Pastor, mas eu estou em pecado. Pastor, mas eu sou assim. Pastor, eu sou assado. Meu irmão, pouco me importa o que você era, o que me importa é o que Deus quer fazer e pode fazer na sua vida. Para de se prender ao passado. Se prenda com aquilo que Ele tem para você. Quanta gente parada no meio do caminho, frustrado, de birra, querendo fazer barulho, chamar atenção. Isso só tarda o processo na sua vida. Isso só dificulta muito mais. O que vai atrair a presença de Deus é um espírito de fé. A Bíblia diz, um espírito de fé. A fé, ela é um espírito em nós. Quando você for conversar com pessoas, o Canadá está em crise. Glória a Deus que eu não pertenço ao Canadá, eu pertenço ao reino dos céus. O Canadá está em crise, aleluia, eu estou em Cristo. Pastor, mas não sei o que lá. Que não sei o que lá, irmãos? Quem que rege a sua vida? Quem governa a sua casa? É o Senhor. É o Senhor dos exércitos. Hoje é dia de celebração, irmãos. Celebração da vitória. A vitória sobre a morte. A vitória sobre o pecado. A vitória sobre a paralisia. Através do sangue que foi derramado no madeiro. É isso que nós celebramos nessa manhã. A vitória sobre a condenação. A vitória sobre o destino. Irmãos,
não existe ninguém sem destino. Todos nós temos um destino. Ou o destino ele vai te levar para a vida, ou ele te leva para a morte. Não existe, a Bíblia diz que nada é em vão diante de Deus. Nada é em vão. Todos nós temos um destino. Eu e você tínhamos um destino. Sabe qual era o nome do destino? Inferno. E hoje nós celebramos a vitória, porque o meu e o seu destino, ele foi mudado. A minha e a sua rota, ela foi reconfigurada, ela foi redirecionada. Por quê? Porque você era bom e você merecia tanto isso? Não. É para quem não merece. Participar da mesa, participar da vitória, da celebração do corpo de Cristo. Irmãos, não é para quem merece, não é para quem é bom. Mas pastor, eu já vi aquele versículo em Coríntios que diz, antes de tomar a ceia, examine-se o homem a si mesmo, para que quando venha ceiar, ele não se sinta condenado, não seja condenado. Você acha que quando Paulo está dizendo isso à igreja de Coríntios, ele está dizendo por quê? Olha, veja se você tem pecado. Porque se a ceia só pudesse tomar quem tinha pecado, irmãos, então pode guardar essa mesa, que ninguém aqui vai tomar. E quem já tomou não deveria ter tomado, a não ser somente o próprio Cristo. Então não era isso que ele estava dizendo, mas era a maneira como eles conduziam, era a maneira como eles faziam. Todas as vezes que eles se reuniam, eles se embebedavam. Mas a Bíblia diz que é o contrário, todas as vezes que vos juntares, seja para a manifestação de dons, milagres, sinais, interpretação, revelação. Então, o examinar é os comos que você está conduzindo nesse momento. Irmãos, aqui vai além de um vinho e além de um pão. A ceia, ela significa uma aliança. Uma aliança foi derramada na cruz do Calvário. Algo foi liberado. Para quê? Para que os nossos destinos pudessem ser transformados. Qual é a questão? Ele já transformou o seu destino. E no dia que você falou, sim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único suficiente Salvador da minha vida, nesse dia Ele te levantou e já te deu um destino. Se você está parado, se mexe, irmãos, se move. Não fique estagnado, não. Tira essa bola de ferro do pé, esse chumbo. Vai percorrer o caminho que o Senhor tem para você. O Senhor tem grandes promessas para você. Pastor, eu já ouvi isso tantas vezes, parece até uma frase careta. Jesus te ama. Não, Deus tem promessa para você. É tão clichê. Não é não, irmãos. Quem tem revelação, ele sabe que isso não é clichê. Sabe que promessa de Deus é o maior presente na vida de um homem. Fala o homem, fala o ser humano. Falando homem de sexo masculino. A promessa de Deus para a sua vida. Mas não estou vendo, pastor. O cego também não via. Mas tinha no coração dele fé. O Senhor não está te chamando hoje para andar com Ele por aquilo que você vê. Ele está te chamando para andar por aquilo que você acredita. Irmãos, não tente andar com Deus por aquilo que você vê, porque você vai frustrar. Toda hora. Pastor, o que é isso? Que negativismo. Não, negativismo não é palavra de Deus. Não anda por vista não, irmãos, anda por fé. É muito fácil, Senhor, eu te amo, eu te louvo, eu te adoro, quando as coisas estão tudo indo bem. Jesus é lindo, Ele é maravilhoso. Quero ver quando começa o tempo de escassez e que é necessário para que sejamos aperfeiçoados em todas as áreas. Pastor, eu saí do Brasil para ter uma qualidade melhor no Canadá. Porque lá estava muito complicado. Agora parece que eu estou no Brasil de novo porque está tudo complicado. Meu Deus do céu. Veio pelo propósito errado, meu irmão. Você acha que você está aqui para comer melhor, para ver melhor, para ter segurança? A frase que nós mais ouvimos, aqui é mais seguro. Que seguro, irmãos? Aquele que descansa debaixo da asa do Onipotente pode ser aonde for, ele está seguro. Não interessa o lugar. Você veio para cá porque o Senhor tem um destino para você. Ele tem um propósito.
Ah, não, para dar oportunidade para os meus filhos. E você pode dar oportunidade para os seus filhos melhor do que Deus? Por acaso isso pode acontecer na sua vida? Lógico que não. Tem um destino. Para de colocar coisas na sua visão, coisas na sua frente e apontar isso como destino. Faça como Bartimeu: Senhor, eu fecho meus olhos, mas eu vou andar pelo que eu creio, pelo que eu ouço. E o que ele ouviu foi a palavra de Deus. E foi esse ouvir que trouxe transformação na vida dele. Queria pedir para os voluntários, o Lipe, a Vanessa, por favor, o Arthur, mais o irmão, a Karim, pode ser a Karim ou o Marcelo, pudesse distribuir para os irmãos. Sabe, irmãos, ao pegar o seu cálice, sabe, irmãos, não converse. Ao pegar, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Se quiser se levantar, levante. Se quiser se assentar, se assente. Se quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Sabe, mas agora é o momento que é você e o Senhor. Os irmãos, nada mais importa. Esse é o momento seu e do Senhor, de trazer essa memória, essa manhã de celebração. Sabe, permita que o Espírito Santo de Deus te traga à memória promessas que já foram liberadas sobre a sua vida. Aqueles que foram chamados pelo Senhor, aqueles que clamavam e deixaram de clamar. Sabe, nessa manhã, fale com o Senhor. Ouça do Senhor. Oh, Espírito Santo. Alinhe o seu coração nessa manhã. Alinhe o seu destino com o Senhor. Permita que Ele abra os seus olhos. Os seus ouvidos estejam apurados à voz do Espírito Santo. Tudo que tenho, Jesus, tudo pertence a Ti, ó Pai.
Aleluia. Pegue o seu pão, pegue o seu suco. Sabe, irmãos, primeiro vai ceiar. Este é o momento, você e o Senhor. Depois que você ceiar, aí você compartilhe. Compartilhe com o seu cônjuge, compartilhe com seus filhos, com seu líder, com os irmãos da sua célula, a família que o Senhor te abençoou. Erga o seu pão, erga o seu suco. Pai, em nome de Jesus, Pai, apresentamos, Senhor, apresentamos o pão que representa o Teu corpo, que foi esmagado pelos nossos pecados. O Teu corpo, Senhor, que foi ferido, Senhor, foi levado ao matadouro, Senhor, como uma ovelha muda diante de seus tosqueadores, ao sequer murmurou ou abriu sua boca. Pai, este corpo que hoje nos traz a vida, que nos traz o alimento, o Teu corpo que representa a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus. Também apresentamos este suco, que representa o Teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Deus, o sangue, Senhor, que apagou o pecado, o sangue, Senhor, que apagou as iniquidades, todas as nossas transgressões, o sangue que nos lavou, nos purificou. Pai, nessa manhã nós tomamos posse da Tua vitória sobre a morte, da Tua vitória sobre o pecado, sobre a condenação, sobre a paralisia. Pai, que ao participarmos, Senhor, dessa ceia, Pai, que o Teu destino seja estabelecido sobre a vida de cada um, que o Teu propósito, Senhor, seja enriquecido. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, tenha liberdade, ceie, participe.